A Conspiração do Sem Mesada, de José Crespo. Essa é uma obra de ficção sobre fatos ocorridos há muito tempo na província de Chiririca da Serra e, portanto, qualquer semelhança com pessoas vivas ou situações reais será mera coincidência. Capítulo 12. O assalto ao poder. Antes e após a dura e injusta cassação do meu mandato, que culminou com a destruição da imagem que eu havia construído ao longo de 3 décadas dedicadas ao serviço público, muitos dos feitos e realizações que marcaram minha trajetória foram obscurecidos por uma campanha de difamação meticulosamente orquestrada. A estratégia visava assassinar minha reputação e deslegitimar minha atuação, e infelizmente foi eficaz, deixando um vazio onde antes existia respeito e reconhecimento. Não houve comoção popular em razão da bem-sucedida campanha de difamação. O assassinato da minha reputação, da ótima imagem de político honesto, inovador e trabalhador que eu havia sedimentado ao longo dos 30 anos anteriores. Minha jornada política não foi marcada apenas por desafios, mas também por uma série de conquistas e realizações que trouxeram benefícios diretos para a população de Chiririca da Serra. Fui responsável por transformar o sistema de transporte coletivo na província, introduzindo ônibus padronizados, terminais de integração e serviços especializados para pessoas com deficiência. Além disso, promovi melhorias substanciais na infraestrutura urbana, incluindo a pavimentação asfáltica, a coleta seletiva de lixo e avanços na segurança provincial. Minhas decisões e posicionamentos eram sempre embasados por pesquisas aprofundadas e por uma abordagem independente, visando o melhor para meus representados. Nunca me considerei um político de, entre aspas, direita ou de, entre aspas, esquerda, por acreditar ultrapassada essa dicotomia. Sempre estudei a fundo, com mentalidade aberta e independente, todos os projetos de lei que votaria em plenário, lendo e conversando com especialistas para fixar a melhor posição. Com esse comportamento, ganhei o respeito de todos os demais políticos e o senso comum das pessoas envolvidas, mas incomodei e desagradei os esquemas sempre existentes de interesses menores e os extremistas ideológicos. É importante destacar neste ponto. Nunca, nesses anos de atividades, fui sequer acusado de improbidade administrativa. Havia quem simpatizasse e quem não simpatizasse comigo, geralmente por amor ou desamor à primeira vista. Preconceitos, mas nem mesmo o pior adversário jamais me acusou de improbidade, porque essa acusação simplesmente não se fundamentaria. Os bastidores conhecem todas as verdades. Os microfones promovem as perfídias. Mesmo diante de tamanha dedicação e de resultados concretos, os conspiradores que buscavam interesses pessoais e a corrupção do sistema não estavam satisfeitos em me prejudicar. Seu objetivo era a descontinuidade dos projetos priorizados que estavam em andamento. Eles almejavam transformar a prefeitura em um instrumento para seus objetivos escusos, comprometendo o bem-estar da população em prol de suas ambições. Mas os conspiradores, entre aspas, sem mesada, além de não me deixar trabalhar como alcaide desde que tomei posse nesse cargo, em poucos meses conseguiram assassinar a ótima reputação que eu havia conquistado com tanto esforço. Isso para poderem caçar sem comoções o meu legítimo mandato e em seguida lotear a prefeitura e assaltar o poder em Chiririca. Sobre as obras e serviços que o governo já estava realizando, muitos não sabiam delas por 2 motivos. Primeiro, Chiririca já era uma grande cidade e as benfeitorias estavam espalhadas pelas centenas de bairros. Segundo motivo, eu havia determinado desde a posse das equipes gestoras que aquele governo não divulgaria, muito menos infestaria a cidade com placas de obras prometidas, mas somente prestaria contas das obras e serviços já realizados, concretizados. Como já afirmei, a maioria dos conspiradores não desejava a minha cassação, mas foram se deixando levar ao meu matadouro até que não houvesse mais um caminho de volta. O que os conspiradores realmente queriam era que eu parasse
pagasse as propinas. No meio dessa conspiração, houve aqueles que permaneceram fiéis ao seu dever e à justiça, apesar das pressões e ameaças que enfrentaram. Os 4 vereadores que votaram contra a minha cassação, Sinira Almada, Luiz de Santos, Ifaneu Colendo e Apolo da Luz, demonstraram um nível de integridade e comprometimento que os eleva como exemplos de coragem e caráter em meio à adversidade. Vale o maravilhoso Salmo 91, especialmente seu versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E 9, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Sempre foram políticos honestos, carismáticos e operosos, mas além disso, durante a conspiração, demonstraram ser pessoas extraordinárias, forjadas e temperadas como o que há de melhor na natureza humana, aferido apenas em situações críticas. E com exceção de Luiz de Santos, os demais não foram reeleitos na seguinte. Mesmo que alguém diga que os 3 não foram reeleitos porque votaram a meu favor, o tempo revelou as verdades. De quem é o melhor legado? O deles, que praticaram o bem, a verdade e a justiça, ou o legado dos que traíram a confiança popular pelas 30 moedas de prata? Uma curiosidade. Como nos bastidores da Prefeitura Provincial de Tiririca, desde o início do meu governo, já circulava a correta informação de que eu não aceitava comissões e propinas costumeiramente pagas pelos empresários, numa cidade grande como Tiririca, somando os 10% de todos os contratos de obras e prestação de serviços, o total chega a quase 5 milhões por mês. Logo, Boss Canalha teve a ideia de assediar as principais empresas contratadas, afirmando que eu seria cassado e que ele seria o sucessor. Naquele momento, o plano era caçar a vice Zaquimera também, e que deveriam, desde aquele momento, meses antes da cassação, entregar as comissões e propinas diretamente para ele, a fim de garantir o voto dos demais conspiradores. A maioria dos contratados, com medo de retaliações e porque não sabiam o que fazer com aquele dinheiro, já que tradicionalmente saía do caixa 2 da empresa, aceitaram e encaminharam as propinas para Canalha. Irônica conclusão: o dinheiro sujo que eu não paguei acabou sendo usado para me derrubar. Boss Canalha usou esse dinheiro para garantir os votos contra mim e o usou também para financiar a contínua difamação midiática até a última hora. A lição dessa história é clara. A política é um campo de batalha complexo e desafiador, onde, infelizmente, os interesses pessoais frequentemente se sobrepõem aos interesses coletivos. No entanto, há alguns indivíduos que permanecem fiéis à justiça, à verdade e ao bem-estar coletivo. Mas, com todas essas adversidades e injustiças, nesse ambiente degradado, vale a pena dedicar o nome e a vida? Capítulo 13. Ética, cidadania e valores. Na próxima segunda-feira. Não perca! A conspiração do Sem Mesada, de José Crespo.